Olá, amigo, tudo bom? Vamos conversar sobre as ondas sonoras hoje. Vamos te dar algumas noções de acústica. Essa aula é especial, eu sou apaixonado por essa aula, até porque eu também sou músico, tá bom? Então preste atenção, se liga que a aula vai ser um show. Vamos lá. Primeiramente, como nós estamos conversando sobre o som, nós estamos conversando sobre uma onda mecânica, do tipo longitudinal, que por isso que não pode ser polarizada, ao contrário da luz, que é uma onda transversal, daí pode ser polarizada. Bom, o som, por ser uma onda mecânica, vai sempre propagar-se com maior rapidez nos meios mais densos. Preste atenção nesses três exemplos aí que nós colocamos na sua telinha. Velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Velocidade do som na água, 1.500 metros por segundo, porque a água é mais densa que o ar. Velocidade do som no ferro, 4.500 metros por segundo, bem maior. Por quê? Porque a organização molecular do ferro, a densidade desse material é maior que a dos outros, tá? Citados anteriormente, consequentemente o som propaga-se com maior velocidade. Lembre-se que a luz funciona justamente o contrário. Quando ela encontra meios mais densos opticamente, ela movimenta-se com menor velocidade, tá certo? Então vamos estudar as características do som. Primeira característica do som, altura, tá bom? Você não pode confundir altura com volume, intensidade, não é. A altura é uma medida, é a medida da frequência da onda sonora. Quando a gente diz que um som está alto fisicamente, a gente está afirmando que a frequência desse som é alta, que esse som é um som agudo. Quando a gente diz que que esse som está baixo, a gente diz que é uma frequência baixa. Esse som é um som grave, tá bom? Então, som agudo, som grave, frequência alta, frequência baixa. César, tem como exemplificar isso daí? Tem sim. A gente preparou algo aqui para você. Temos aqui um piano, tá? Um simulador de um piano, onde a gente vai emitir uma nota grave e uma nota aguda. Você vai perceber que nota grave, frequência baixa, nota aguda, frequência alta. Só para o seu conhecimento, essas duas notas representam o dó. Porém, esses dós, se é que a gente pode afirmar assim, eles têm frequências diferentes, são harmônicos diferentes. E o que são harmônicos? A gente conversa depois sobre isso daí. Mas perceba, tá? Um som grave, um som agudo. Na verdade, quando a gente vai, ó, o som vai cada vez ficando mais agudo. Isso tem uma explicação, porque o piano é um instrumento de corda e que existem regras para essa frequência alterar nos instrumentos de corda, que também iremos conversar nessa aula, porque é importante para o seu vestibular. Retornando à nossa telinha. Então, perceba que esse som mais grave tem uma frequência baixa. Veja que ele se repete aqui, ó. Ele demora para essa onda demora para recomeçar. Então tem um período muito grande. Como tem um período muito grande, tem uma frequência muito baixa. Já essa onda aqui repete-se várias vezes num intervalo de tempo pequeno. Então ela tem uma frequência alta. Tá bom? Beleza? Segunda característica do som, timbre. O timbre é a característica que permite a gente distinguir instrumentos que emitem som, instrumentos diferentes. Os instrumentos podem até estar emitindo as mesmas notas, mas a forma da onda gerada por esses instrumentos, se eles forem instrumentos diferentes, serão formas diferentes. A gente colocou na tua telinha 4 instrumentos: diapasão, flauta, a própria voz e um violino. Veja que a forma da onda desses instrumentos são formas diferentes. Eles podem até estar emitindo a mesma nota, repito, podem até ter a mesma frequência, mas são timbres diferentes, porque são instrumentos diferentes. A gente tem como mostrar isso aí também para você. Por exemplo, estamos selecionando aqui uma nota dó desse piano. Ok? Se eu selecionar um outro instrumento aqui, por exemplo,
uma guitarra, o timbre já é diferente. Sacou? Timbre diferente. Posso até ir para o mais agudo, para que você perceba melhor. Escute. Mesma nota, tá? Veja que essa letrinha K que está aí na sua tela representa um Dó com uma frequência tal, certo? E eu vou para outro instrumento tocar esse mesmo Dó, porém você vai perceber que é um timbre diferente. Sacou? Então o timbre é a característica que melhor, tá, define um instrumento. Então, retorna aqui comigo. Veja que no seu cotidiano você encontra isso o tempo todo. Você pega uma banda que está executando determinada música, os instrumentos tocando em campos harmônicos, tá, coincidentes, tocando às vezes as mesmas notas, mas você consegue perceber quando o guitarrista dá um solo, tá, quando o saxofonista emite uma nota. Por quê? Porque são timbres diferentes. Até cantores também, você pega essas duplas sertanejas, eles fazem, tá, eles se encaixam também pelos timbres vocais. Ok? Tranquilo? Então, essas são as duas características iniciais que um som pode ter. Existe mais uma característica, mas a gente só vê na próxima aulinha, tá certo? Tchau, tchau. Agora é com você.